Essa ida a Las Vegas é super importante. E é só para levantar essa posição diferenciada que você nos trouxe, que, deputado Herculano, em vez de nós mirarmos na questão do jogo propriamente dito, né, porque nós temos esse ranço moralista aqui no Brasil contra os jogos dos cassinos, né, já vem do século passado, início do século passado, e quando a gente pensa na indústria do entretenimento e o jogo como mais um item, como Vossa Excelência disse, né, nós temos aí a gastronomia, os shows, e o jogo entraria como mais um item, isso parece que se desfaz, né? Fica a gente dá uma outra roupagem à coisa. Então, muito importante que Vossa Excelência trouxe agora, e esse é o caminho, né? Pensarmos aí num resort que traga vários tipos de entretenimento, sendo o jogo mais um entretenimento bom, que também é um atrativo a mais. Parabéns, Vossa Excelência, esse caminho é o que nós devemos seguir, e quem sabe essa comissão dê passos largos para a legalização do jogo no Brasil. Obrigado, deputado João Marcelo. Eu sei da sua dedicação a essa matéria, especialmente no seu estado, preocupado com o desenvolvimento de uma indústria que não polui lá no Maranhão. Parabéns e queremos o seu protagonismo nisso. Deputado Herculano. Obrigado, presidente Nilton Cardoso. Cumprimentar meu amigo João Marcelo. Hoje aqui é unanimidade, o MDB. Está em peso aqui. Eu queria dizer o seguinte, em relação a Las Vegas, eu fui 6 vezes para Las Vegas, e para conhecer mesmo, acompanhar aquele mundo diferente de qualquer coisa que a gente já se viu. E, inclusive, tive o prazer de receber, no ano passado, a ex-prefeita de Las Vegas, aqui, num evento, num simpósio de turismo, aqui, e de debater justamente a legalização dos jogos. E aí ela começou a explicar as particularidades de Las Vegas, né, como funciona e o resultado para o turismo daquela região. Na época ela falou que a arrecadação do jogo representava 30% de toda a movimentação de arrecadação do município lá. E o que mais trazia recurso para o município era justamente as grandes convenções, porque ela tem grandes resorts, os eventos esportivos, eventos culturais, shows musicais, todo tipo de show, né? E também tudo, né? Agências de viagem, o aeroporto lá recebe 600 voos diários, né? É uma loucura, aquilo lá, uma movimentação de gente enorme. E o mundo inteiro vai para lá, não só lógico que a maioria é americano, mas tem muitos gringos lá. E isso gera riqueza, emprega muita gente, desenvolve, e não é só o jogo, né? 30% é o jogo. Diferente de Macau. Eu fui para Macau, lá não, lá é 85% do recurso dos impostos é através do jogo. Mas é um lugar diferenciado, porque Macau é uma ilha colonizada por portugueses da China. Hoje a China já tomou conta de tudo, mas ainda tem essa história de Portugal, as ruas têm nomes de portugueses, né? Ou seja, foi colonizado pelos portugueses. E lá, na China, é proibido o jogo. Então, os chineses vão jogar em Macau. Então, é uma concentração enorme. A China hoje está com muito dinheiro, muitos milionários. Então, quem gosta de jogo vai jogar lá. Não só os chineses, como todo lugar qualquer pessoa do mundo pode jogar. E também que é resort integrado, tanto em Las Vegas como Macau e como Singapura, né, que fizeram lá um grande... Eu faço parte da Frente Parlamentar Brasil-Singapura, justamente porque em Singapura é um outro modelo de cassino que é incomparável. As grandes convenções mundiais acontecem lá, e lá
aumentou de 8 milhões de turistas estrangeiros para 18 milhões de turistas depois da legalização dos cassinos. Então, eu defendo o cassino como Las Vegas, Singapura, Macau, que é resort integrado, que eu entendo que é a única forma da gente fazer com que o jogo não prejudique os mais pobres, pelo contrário, ajude, porque a arrecadação desses impostos vai beneficiar as pessoas mais carentes. Lá em Singapura é proibido as pessoas de Singapura jogar. É um ou outro que pode, só quem tem dinheiro. Já é lei lá, mas lá é diferente do Brasil, que nós não podemos fazer essa proibição, mas nós podemos fazer de uma forma que iniba aquelas pessoas que não podem perder e jogar. Isso é muito tranquilo dentro de uma legislação. Porque o intuito da legalização dos cassinos é fomentar o turismo e as pessoas do mundo todo que querem vir para o Brasil poderão ter mais uma opção de um atrativo que seria os cassinos. Essa é a minha visão. Então, eu quero parabenizar, presidente, por essa comissão estar presente lá em Las Vegas, conhecer, lógico que quando eu não fui pelo governo, eu fui sozinho, por mim mesmo, mas eu fui por curiosidade, né? Porque eu gosto do turismo e gosto de conhecer lugares, principalmente onde tem os jogos, para que a gente possa ter essa opinião sobre o melhor modelo para que a gente implante aqui no Brasil. Então, é muito importante, porque, com certeza, através da comissão, já tem dados, já tem números, já tem um relatório apresentado, ou seja, já está mais tecnicamente aperfeiçoado. Então, parabéns pela iniciativa de ir a esse lugar, que eu entendo que é um lugar fantástico, no meio do deserto, né? Mas tem muitos atrativos, né? Passeio de helicóptero, no Grand Canyon, enfim, tantas coisas que acontecem lá, que o turismo hoje é muito maior do que o jogo, né? E a gente vê que é um desenvolvimento enorme. Então, parabéns pela iniciativa e cada vez mais o nosso presidente está sendo convencido, até por conhecimento, de que este é o melhor sistema. Eu defendo. Inclusive, o presidente da Câmara, na reunião que nós estivemos lá com ele defende esse sistema, que é o melhor. Não tem jeito de você fazer diferente. Se fizer um modelo como Portugal, que já está mudando, nós estivemos lá, desse modelo de pequenos cassinos, já está querendo fazer a mudança para resorts integrados, que ele já percebeu que está errado, como, por exemplo, na Argentina, o cassino que não leva a nada e não tem aquele atrativo de um resort. Porque o resort, a pessoa vai jogar, leva a família vai no shopping, gasta e entra, vai ocupar os equipamentos turísticos da cidade. Então, o cassino é um chamariz e que desenvolve o turismo como um todo. Então, por isso que eu defendo esse modelo de cassino como Las Vegas aqui no Brasil. E aí a gente amadurecer. E eu entendo, outro dia no plenário eu falei, está mais do que na hora da gente aprovar isso. E muita gente que pensava que era ruim, hoje já está mudando de ideia. Eu já conversei com deputados de oposição ao governo, deputados, alguns evangélicos, que já está mudando o pensamento. Porque nós fomos criados no Brasil, desde a infância, que o jogo é pecado. Isso está dentro da gente. Viu, Magna? O jogo é pecado. E o jogo não é pecado. O jogo foi feito para o homem. O jogo foi feito para o homem. Joga quem quer. Ninguém é obrigado a jogar. Agora, e o Brasil tem o jogo legalizado, que são as loterias, o turf. E se não jogam no cassino, vão jogar no bicho, vão jogar em outros lugares. Quem quer jogar, joga. Então, eu acho que a gente tem que legalizar os jogos, principalmente os cassinos, que diz muito respeito ao nosso turismo. Muito obrigado pela... Deputado Herculano, eu que agradeço a intervenção, sempre muito positiva e
experiente conhecedor dessa matéria profundamente. Quero agradecer mais uma vez aqui o apoio e a presença que tivemos durante a missão da deputada Magda Mofato, deputado Ayrton Cirilo, foram brilhantes nas intervenções, nas participações em todos os temas que discutimos, e agradecer também o deputado Leor Lomanto, que foi muito importante no apoio na organização desta missão, muito produtiva. Agradecer a sua prima, que eu entendo é prima, Mary Alberg, muito gentil, uma pessoa de uma experiência incrível, que foi fundamental para que a missão tivesse o resultado que teve. E eu ressalto aqui dois temas, deputado Herculano, dentro da sua linha de pensamento. Nós tivemos, durante a reunião com o IGI, que é o International Gaming Institute, acesso a uma informação de um estudo comparativo feito pelo Instituto através do professor Bo Bernard e Craig Ferreira, dizendo que eles avaliaram o impacto econômico da atividade de cassinos integrados a resorts e a atividade de cassinos independentes ou aqueles instalados nas pequenas localidades. E chegaram a uma conclusão, esse estudo foi preparado pelo professor Douglas, também do Instituto, que trabalha com o professor Anthony Cabot, dizendo que no impacto econômico não há grande diferença entre o cassino integrado ao resort ou, até pela pulverização que acontece, a instalação de pequenas unidades mais localizadas, regionais. É um estudo que eles ofereceram para apresentar também aqui no Brasil como referência, que eu entendo que é muito positivo para a discussão. E um outro tema, que dentro da sua linha de pensamento, que hoje nós já temos o jogo funcionando no Brasil através das loterias, através das apostas esportivas legalizadas nacionalmente, mas sabemos que na ilegalidade, na informalidade, essa atividade vicia, causa problemas familiares e gera um impacto, infelizmente, negativo em diversas regiões do Brasil. Agora, o fato interessante é que nós hoje não podemos aplicar recursos públicos para o combate ao vício, exatamente porque a atividade é ilegal, ela não é reconhecida pelo Estado. Então é um dilema que nós vivemos. O governo, através das suas pesquisas, dos seus institutos, da sua informação reunida, sabe que há o vício de jogadores, pessoas que são dependentes por conta de uma falta de orientação, que costumam comprometer família, costumam comprometer aquilo que eles não têm, causando outros problemas sociais. Mas como hoje o Brasil pode aplicar R$1 que seja no combate a esse vício? É impossível, não pode, não é legalizada a atividade. Outro motivo muito forte que nós entendemos que é necessário uma discussão ampliada, é necessária um foco, e a Comissão de Turismo, mais uma vez, protagonista, para que isso seja algo, de fato, aprovado, legalizado, que nós possamos tirar da obscuridade essa discussão no Brasil. Deputado Leor Lomanto. Meu caro amigo, presidente, deputado Newton Cardoso, só em breves palavras, parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência por estar coordenando e chefiando essa missão parlamentar, representando a nossa Comissão de Turismo numa viagem a Las Vegas, que é de fundamental importância esse conhecimento, né, da realidade local dos jogos de cassinos lá naquela localidade, que sem sombra de dúvida é um case de sucesso, né, sem falar de turismo, entretenimento e de jogos. E é muito importante ter acesso a essas informações, que vai contribuir muito no embasamento do que nós queremos aqui para o Brasil. Acho que está mais do que na hora, mais do que maduro, né, nós colocarmos e pautarmos essa matéria para apreciação aqui da Câmara dos Deputados. Acho que há que se fazer ainda um esforço muito grande para tentar encontrar um consenso entre todos os interesses relacionados, né, aos jogos, já que temos
outras atividades, outros jogos que também estão em discussão na sua legalidade, que estão na informalidade e que precisam também ser regulamentados, porque quem deixa de ganhar, quem deixa de receber receitas, enfim, o país deixa de arrecadar muito com a informalidade desses jogos, e cito o exemplo dos jogos online, né, que as apostas esportivas, por exemplo, no futebol, né, que hoje se torna cada vez mais constante uma realidade, as apostas online em futebol, que acontecem aí naturalmente, na informalidade, e o Brasil deixa de arrecadar os impostos com relação a essas atividades. Acho que teremos uma reunião da Frente Parlamentar, acho que na próxima semana, da Frente Parlamentar de Jogos, em conjunto com a Frente Parlamentar de Turismo. Acho que nós precisamos afunilar para chegar a um entendimento para que essa matéria seja pautada e não fique só nas discussões. Eu sempre costumo dizer que o bom não é inimigo do ótimo. Temos que tentar buscar, né, o consenso para que todos estejam contemplados. Eu tenho uma posição muito clara com relação à legalização dos jogos de uma forma geral. Nós temos o jogo do bicho, que está na informalidade também aí há anos e anos, e que os próprios, né, digamos, empresários que trabalham nessa área há anos e anos buscam a sua legalização, a sua regulamentação, mas terminam encontrando barreiras para que esse projeto seja apreciado aqui no plenário. Então, eu acho que depois dessa audiência, né, que vai ser realizada, a audiência pública, a gente deve envidar esforços para que a gente possa acelerar essa tramitação, irmos de novo ao presidente Rodrigo Maia, fazer uma comissão conjunta com a Frente Parlamentar dos Jogos, para que a gente possa pautar esse projeto, e o plenário é soberano. Acredito que o momento é extremamente favorável. Não sei qual é a posição oficial do governo ainda com relação a isso, mas tem dado sinais positivos também com relação à aprovação da legalização nos jogos no Brasil. E, por fim, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência, os deputados que puderam fazer parte dessa comissão. Infelizmente, da última hora, não pude, mais uma vez, acompanhar, mas fiquei feliz do resultado objetivo que essa visita teve, e tenho certeza que vai acrescentar muito, né, para o debate, para a discussão, que a gente possa estar finalizando e esse projeto seja aprovado ainda esse ano aqui na Câmara dos Deputados. Com certeza. Muito obrigado, deputado Leolor Manto, mais uma vez. Deputado Zé Ayrton Cirilo. Senhor presidente, eu queria também aqui me acostar aos demais companheiros e agradecer a oportunidade de ter participado dessa comitiva em Las Vegas. Eu fui autor aqui do requerimento para que nós pudéssemos conhecer com mais detalhes o funcionamento dos cassinos, dos jogos lá nos Estados Unidos. Essa é uma matéria que já vem pendente há muito tempo. Na minha análise, o Brasil vem perdendo muito, a população brasileira vem perdendo todos os aspectos. É uma coisa assim inacreditável esse preconceito que existe, com essa dificuldade de compreender como legalizar atividades que são culturais, como é o caso dos jogos de bicho e os jogos eletrônicos, jogos dos cassinos, que são atividades que têm uma cadeia produtiva de gerar emprego, gerar renda, que atrai milhares e milhares de pessoas, inclusive algo assim impressionante. O Brasil anualmente recebe 6 milhões de turistas, em torno de 6 milhões. Só Las Vegas são 40 milhões de pessoas que visitam. Tudo em função de uma política de atração baseado uma série de componentes, entre eles, é evidente, a questão dos cassinos, mas não é só cassino, envolve outras atividades correlatas, culturais, que acaba criando uma dinâmica geradora de emprego, de renda, e fomentando as atividades econômicas da cidade, da região e do país. Então, acho que nós precisamos, né, quebrar essas amarras das dificuldades de alguns parlamentares de compreender essa situação e inserir o país
dentro, né, de um contexto que possa ser um ponto de atração e fluxo de novos investimentos, já que nós estamos numa crise grande. Entendo que isso vai contribuir, né, para o desenvolvimento do país. Por isso, quero aqui parabenizar Vossa Excelência em nome da comissão e todos que participaram, né, a deputada aqui, Magna, que esteve conosco, nos acompanhando lá. Então, foi uma reunião muito produtiva, nós conhecemos o funcionamento, né, toda a questão, inclusive, da fiscalização, que é algo que é mais complexo, mais complicado, inclusive a agência que regula a atividade, que distribui recursos para as áreas, né, sociais, inclusive. Então, acho que nós precisamos avançar o mais rapidamente possível para legalizar essa atividade aqui no Brasil. Por isso, parabéns, um abraço e conte conosco aí nessas missões. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez pela elaboração do requerimento. Deputado Zé Ayrton, deputada Magda Mufato. Presidente, boa tarde aos nobres pares. Quero fazer um comentário muito importante sobre essa missão oficial ao estado de Nevada, principalmente a Universidade de Nevada. Eu vi como extremamente importante essa ida lá, porque tivemos alguns conhecimentos que fizeram com que a gente tivesse uma outra visão da aprovação dos cassinos no Brasil a partir daquilo que nós conhecemos lá. A primeira delas foi a sua belíssima apresentação para os diretores, para os professores, para os alunos, que para nós, inclusive, foi de muito orgulho, porque não só a sua apresentação técnica, mas também pessoal com relação à matéria que foi levado e foi apresentado. Ouvi, por parte dos diretores e dos alunos, vários elogios da sua postura, do seu conhecimento, inclusive não só conhecimento técnico, mas conhecimento também da língua inglesa, o que é de extrema importância quando alguém se faz representar num país exterior e sabe com tanto brilhantismo demonstrar que tem conhecimento daquilo que está falando, daquilo que está apresentando. Inclusive, encontrando brasileiros lá, estudantes que também se impressionaram com a qualidade do parlamento brasileiro, com a qualidade daqueles que saem para fora para representar o nosso país. Isso, com certeza, é um orgulho para nós todos, enquanto deputados, ter os nossos representantes desse nível, desse quilate. O que também me chamou muito a atenção, além de tudo que foi dito, de tudo que foi nos apresentado, não só dentro da Universidade de Las Vegas, mas também a orientação que nós recebemos dentro de um dos maiores resorts, onde eles mostram um outro lado, além do ganho do jogo, pura e simplesmente, ou como negócio produtivo, um negócio que traz emprego, traz renda, traz sustentação para uma família, principalmente num país como o nosso, que tem uma taxa de desemprego gigantesca, não só nos jogos, mas também a responsabilidade que eles têm com relação àqueles que frequentam o cassino, com as famílias e com os funcionários também, e uma assistência familiar. Vi isso também na universidade, onde nos foi orientado que existe também um engajamento muito grande dos funcionários de baixo escalão dos cassinos, que eles captam os filhos dessas famílias para trazerem para dentro da escola, para dentro das universidades, chegarem a formar eles também em profissionais competentes, para que eles possam também continuar engajados no mercado crescente, como acontece esse nos Estados Unidos. Quando eu disse que também fui uma das que mudaram de opinião, eu sempre pensei que, nos negócios, o americano, inclusive, tem uma palavrinha interessante. Eles falam que small is beautiful, que o negócio pequeno é bom, porque você controla. Na realidade, o meu pensamento, em princípio, seria pequenos cassinos, porque daí você daria oportunidade
para que outras pessoas pudessem frequentar com menos, como dizer, com menos opulência, pensando que pode ir com mais simplicidade. Porém, esses grandes cassinos dentro dos resorts, eles oferecem muito mais do que pura e simplesmente jogo. O menor pode até entrar, sempre acompanhado, não pode jogar de maneira nenhuma. Existe uma vigilância, uma fiscalização gigantesca e assistência. Nós o vimos lá, o senhor estava presente, o deputado José Ayrton também estava presente, parabéns pelo seu requerimento, foi de extrema importância, temos que continuar nessa pesquisa, porque é importante para o país, e nós pudemos observar que a observação da vigilância do cassino não é pura e simplesmente por conta de algum desvio ou de algum mal feito. É muito mais do que isso. É a preocupação com aquele que está jogando e que, de repente, ele fica nervoso e aflito porque está gastando mais do que poderia. Eles dão uma assistência completa, nós ouvimos isso lá, eles têm a vigilância, qualquer movimentação que a pessoa dê, que ela já demonstre preocupação, ele já é acudido. Se ele falar algumas frases, algumas palavras, onde demonstre que ele está fazendo o que não deveria, ele já é acudido, ele já é assistido. E isso só uma grande organização pode fazer. E a assistência social também. Inclusive, tivemos uma reunião muito boa com a doutora Carolene Layungo, onde elas falam de responsabilidade. Essa responsabilidade é muito importante. E só grandes organizações, como essa que nos recebeu lá, nos mostrou os bastidores, o que é o mais importante. Não é só a fachada, os bastidores de um negócio desse. Então, confesso, minha opinião anterior de pequenos cassinos mudou para a importância de ter uma estrutura muito maior do que pura e simplesmente uma sala de jogos. Portanto, parabéns pela iniciativa do deputado José Ayrton também, e eu vejo com muita importância a continuidade dessa discussão e trazer cada vez mais para a discussão aqueles que têm uma opinião contrária, porque a discussão só é positiva quando tem opinião contrária. Quando todos são favoráveis, é até difícil de discutir. Então, então é importante que a gente convoque. Com certeza. Então, eu acho muito importante esse debate, essa discussão, e que bom que você pensava de um jeito e conhecendo o modelo de Las Vegas, entende que é importante. E eu acho que esse é o caminho, na minha opinião. Agora, eu queria convidar todos nós aqui da Comissão de Turismo para que a gente vá num encontro que vai acontecer dia 18/9, quarta-feira, aqui no Freitas Nova. E, inclusive, o senador Ciro Nogueira já confirmou a presença, que ele é autor do projeto de lei da legalização dos cassinos lá no Senado, e que nós montamos a comissão especial aqui e que foi aprovado o relatório na comissão especial no modelo de resort integrado de cassinos. Então, a frente parlamentar em defesa do turismo, junto com a frente parlamentar em defesa da legalização dos jogos, essa reunião em conjunto, audiência pública em conjunto, nós vamos realizar na semana que vem. Então, é importante a presença e o depoimento e o debate de cada um, como a Magna está falando, para a gente poder levar a nossa informação, a nossa experiência, o nosso conhecimento, para convencimento dos parlamentares, para que a gente possa formatar uma legislação adequada para o Brasil e que dê resultado, não precisa ser modificada depois. Então, parabéns, Magna, obrigado pela diria que humildade até de dizer que mudou de ideia, que é muito importante porque pensava de uma forma, conheceu o outro lado e mudou até porque você é empresária no meio de turismo, de hotelaria, o seu depoimento vale mais do que qualquer um, até por vivenciar o dia a dia do turismo através da hotelaria. Parabéns, obrigado. Só para concluir, senhor presidente,
Quando eu digo, e vejo que é importante, e nessa reunião, no caso, dia 18/9, quarta-feira, o deputado não falou o horário ainda, mas eu acho de extrema importância que seja chamado aqueles que são contra, porque eles têm que conhecer. E mais um item, quando houver outra missão oficial para esse conhecimento, eu vejo como de extrema importância que sejam convidados, quase que convocados, aqueles que pensam diferente, para que a gente tenha a oportunidade de convencimento às pessoas deles da importância que tem a aprovação da lei dos cassinos. Que eles sejam convidados a terem esse conhecimento que nós tivemos acesso através desse requerimento do deputado José Ayrton, e que não seja visto de maneira nenhuma como turismo de deputado, mas sim trabalho, que isso é um trabalho efetivo, porque eu cheguei, inclusive, a ouvir que estão indo lá para Las Vegas para passear, quando, na realidade, é um trabalho efetivo, produtor e grande gerador de emprego. Então, eu vejo isso como importante e que seja chamado. Inclusive, houve um item lá que foi comentado, e eu vejo isso como muito importante também, onde eu falei que o principal opositor que a gente vê são as igrejas, principalmente igrejas evangélicas. Até isso foi discutido também, sobre a posição das igrejas, que lá não é diferente da daqui. No entanto, venceu os cassinos, porque realmente mais vale o emprego, mais vale a estabilidade da família com o emprego, do que aqueles poucos que, porventura, jogam. E tem mais um detalhe, que foi dito aqui também, e eu repito, como investir naqueles que são viciados se o jogo não é legalizado? Então, parabéns, é mais um item de extrema importância pela aprovação. Como detectar e curar os viciados, se não pode ter dinheiro público provisto, e o vício existe com essas pequenas loterias, se não existe a legalização. Parabéns mais uma vez, o senhor brilha. Obrigado, deputada Magda Mofato, pela sua experiência e competência e histórico. Muito me privilegia palavras como essa. Quero, do fundo do coração, agradecer essa gentileza desse comentário e a gentileza da sua companhia durante essa missão. Vamos passar à ordem do dia. Temos